Então o diabo não é anti-bênção. O diabo é anti-comunhão. Aliás, ele é um prometedor de bênção, desde que a bênção seja de natureza o quê? Individual. Quer ser um cara abençoado e não ter que preocupar com ninguém? Vira devoto de Satanás. Porque ele vai encher sua vida de bênção e você vai ter tempo para gastar elas só com você. Ou no mínimo com a sua casa. Porque a palavra que Deus colocou no meu coração estava relacionada lá com Provérbios 6, que diz lá: há 6 coisas que Deus aborrece, mas há só uma única coisa que Deus abomina. E eu nunca imaginava que o Cláudio ia trazer essa reflexão aqui, porque essa semana que passou, a gente teve algumas conversas muito desafiadoras sobre o significado das palavras. E como às vezes a gente é displicente em significar as palavras. Nós estávamos falando de relacionamento familiar, luta familiar, e aí alguém defendeu a ideia de que ceder e sacrificar podiam significar a mesma coisa. E não significam. Né? Assim como princípio e lei não significam a mesma coisa. E aí a conversa foi o quanto a gente está sendo superficial, levando a vida sem meditar profundamente sobre os significados que nós estamos dando para as coisas. E aí quando ele começou a falar sobre isso, eu fui muito impactado. Eu falei, gente, mais uma vez Deus está testificando sobre essa questão relacional, porque o Cláudio inclusive citou, né, as palavras que Deus colocou na trajetória templária do povo de Deus. E a trajetória templária era composta de 3 palavras: amor, verdade e comunhão. Né? E que, na verdade, não era amor, era caminho, verdade e vida. Essas são as palavras templárias, que a gente, na reflexão, entendeu como amor, graça e comunhão. Então Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E às vezes a gente não entende isso na forma de um princípio. A gente entende isso na forma de uma regra. Então tem muita gente que acha que a regra que vai transformar a sua vida é seguir Jesus como quem frequenta o caminho. Então eu quero dizer para você que muita gente que caminhou com Jesus não o conheceu. Não o conheceu. Porque não percorreu com ele o caminho, apesar de andar com ele na mesma trajetória. Comer no mesmo lugar, frequentar os mesmos ambientes, participar da mesma conversa, e nunca o conheceu. E aí Deus colocou um salmo, né? Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Porque é aí, nesse ambiente de comunhão, que Deus ordena ordem. Não lei, ordem. A sua bênção e a vida para sempre. Então nós só vamos encontrar o sentido da bênção de Deus na vida em comunhão. Ninguém vai encontrar o sentido que a bênção tem achando que a bênção faz sentido para o indivíduo abençoado e não para a relação que abençoa. Então a relação da comunhão é segura. O indivíduo não é confiável, por mais abençoado que ele seja. Aliás, quanto mais abençoado o indivíduo e quanto mais ausente da comunhão, menos confiável ele é. Vou repetir porque às vezes você não escutou. Quanto mais abençoado o indivíduo e quanto mais distante da comunhão, mais indigno de confiança ele é. Ele é suspeito. Porque ele pegou toda a bênção e está reservando ela para quem? Para si próprio. Então esse cara, ele não merece confiança porque ele está fazendo uma apropriação indébita. Ele é uma falsidade ideológica. Ele é um corruptor de virtude. Ele é um degenerado social. No entanto, o povo acha que eu estou exagerando. Quem era Lúcifer?
O superdotado que um dia pegou todos os dotes dele e achou que aquilo tinha que fazer sentido em seu benefício próprio. No mesmo dia, Lúcifer virou Satanás. E Satanás não é o capeta porque ele diz coisas erradas. Ele te dá um outro sentido para a coisa certa que você faz, como se houvesse. Então não fico pensando que o capeta vai vir te propor uma coisa errada, não. Ele vai vir te dizer que o certo que você escolheu para satisfazer seus apetites individuais foi uma boa escolha. Então o diabo não é anti-bênção. O diabo é anti-comunhão. Aliás, ele é um prometedor de bênção, desde que a bênção seja de natureza o quê? Individual. Quer ser um cara abençoado e não ter que preocupar com ninguém? Vira devoto de Satanás. Porque ele vai encher sua vida de bênção e você vai ter tempo para gastar elas só com você. Ou no mínimo com a sua casa. Então, onde está o ambiente confiável, né? E aí a gente vai vendo, por que essa palavra no dia de hoje? Porque essa palavra é o coração do Pai. Ó quão bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão. O homem bem-aventurado trará pão para sua casa, sua mulher será feliz, mas ele verá os seus filhos em comunhão ao redor da sua mesa. Então Deus não é abençoador de abençoados. Deus é o Pai promotor do encontro dos irmãos. Para que a bênção que ele deu faça sentido na vida. Porque fora da comunhão, a bênção não tem sentido. Então, por isso que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena, coloca a bênção na sua devida ordem para a vida. Fora da comunhão, a bênção não tem sentido para a vida. E a bênção se torna a pior de todas as suas dívidas. Se você não quiser tomar muito tempo, lá no dia que você foi encontrar o divino, pensando que ele era seu pai, mas você nunca se comportou como filho, economiza a conversa e devolve para ele todas as bênçãos que ele já te deu, porque isso vai ser relatório de dívida. Todo mundo que usou as bênçãos que o pai concedeu, pensando que eram bênçãos dadas pelo divino, vai ter que prestar conta disso como se fosse dívida. E não apresentar isso como verdadeiro crédito confiado a um filho para abençoar os irmãos. Amém, irmão? Você acha que eu estou exagerando? É igual num banco. Vai lá, pega um dinheiro para uma coisa e usa noutra. O crédito virou o quê? Dívida. Você recebeu um dinheiro que tinha crédito e agora você está com a reputação ruim porque isso passou a ser o quê? O pior de todos os seus débitos. Se você quiser ter um ensaio do que é a porta do céu para os que não vão entrar, senta na frente do gerente do banco que você pegou dinheiro emprestado e gastou noutra coisa. Ele ameaçando tomar algum bem que você acha importante, que você deixou lá como calção. Alguém entendendo o que eu estou falando? Não? Glória a Deus. Papai e mamãe. Amém? E aí, a gente conversando sobre isso, a gente estava meditando sobre o fato de que princípios transcendem as regras. Porque, como o Cláudio citou, essa rua tem uma regra. Ela tem um sentido para ser trafegada. As regras, deixa eu te dar uma notícia. Dependendo do horário do dia e quem estiver na rua, você pode desrespeitar uma regra. E aí você vai lá e desrespeita ela uma vez, duas, e você não é pego, você vicia nisso. Por exemplo, você chega aqui e vai fazer o retorno. Você não vai descer lá embaixo para ir no Verdurão. Você pega só 20 metros de contramão. Se não tiver vindo ninguém, não tiver nenhum guarda, você passa ileso e você economizou, depois de 10 anos comprando verdura no Verdurão, pensa o que você economizou de pneu e gasolina. Que você achou o caminho mais curto. O filósofo achou que a grande questão da humanidade era o suicídio. O Suassuna, que é um filósofo brasileiro, transcende todos os outros em sabedoria,
Ele disse assim, olha, talvez o problema seja o suicídio porque o homem não sabe entender o sentido do mal. E a palavra de Deus diz é isso mesmo, que as pessoas no fim vão tirar a própria vida, porque não sabendo lidar com o desapontamento do mal, elas viveram a vida toda achando que tinha escolha. Então o grande mal da humanidade começou no dia em que o homem pensou que havia escolha. Que a vida era uma escolha, mesmo que fosse certa. E ele não entendeu que uma escolha, mesmo sendo certa, é o seu grande mal. Porque aí ele rompeu os ligamentos da comunhão e passou a pensar que a comida era o direito de comer e não a responsabilidade de repartir. Então o homem passou a ser alimentado do direito de comer e não formado da responsabilidade de repartir. Então a nossa carne é alimentada pelo direito de comer, mas o nosso espírito é desenvolvido pela responsabilidade de repartir. E a partilha não é escolha. É submissão ao propósito. Porque é a submissão ao propósito que nos leva ao destino. E é a ligação entre princípio e propósito que define caminho. Não é começo e fim. Começo e fim não define caminho. Começo e fim define estrada. Toda estrada tem um começo e um fim. E o fim de uma estrada pode levar a nada, se ela começou em você mesmo. E não adianta você achar que está precisando de um novo começo. Porque ninguém está precisando de um novo começo. Está todo mundo precisando conhecer o seu princípio. Porque o princípio define um propósito. Porque o princípio define uma natureza, de qual substância eu sou feito. Enquanto que começo e fim define uma regra, um comportamento. E o diabo nos disse que nós poderíamos optar por um outro tipo de comportamento sem comprometer nossa natureza. E é aí que está lascado. Porque agora o cara vai lá e desrespeita a regra. E não é pego. E aí tem um texto na Bíblia que diz assim, tudo que é feito em oculto será revelado. E o cara fala, mas eu já fiz tanta coisa errada e nunca apareceu. Não, porque até agora você só quebrou a regra. Você não percebeu que o que será revelado foi toda vez que você quebrou um princípio. Deus não está interessado em ajustar comportamento. Deus está compromissado em dar direção para a vida e não padronizar comportamento. Jesus nunca tratou do comportamento de ninguém. Jesus só tratou do propósito com o qual a pessoa estava vivendo a sua vida. E para devolver a pessoa sem esse propósito, teve que devolvê-la ao seu princípio e não propor para ela um novo começo. Porque toda vez que você tentar um novo começo sem rever qual é o seu princípio, você vai ser mais de você mesmo, piorado 7 vezes. Vou repetir, porque às vezes você não escutou. Toda vez que você propor um recomeço baseado em você mesmo, você vai ser a reinvenção de si próprio, piorado 7 vezes. Porque toda vez que você põe um demônio para fora e não reordena a sua vida de acordo com o propósito, o próximo demônio que entra traz consigo outros 7. Porque é só fruto da sua reorganização e não fruto da sua ressignificação. A vida não é transformada a partir de uma reorganização. A vida é transformada a partir de uma significação. E a significação está em se submeter ao propósito. E para isso não há escolha. Por isso que o Jó não entendia o mal. O Jó foi tentado a tirar a própria vida, como o filósofo Camus previu. Depois o Jó entrou em crise, como o filósofo Suassuna previu. Qual a razão de tanto mal na minha vida se eu fiz tudo certo? Então, quando você descobre tanto mal na sua vida, apesar de ter feito tudo certo, a tendência vai ser você se desesperar dela e pensar que talvez a única solução seja você tirar a própria vida, dizendo para Deus que ele errou com você. E aí Deus vem e cura o Jó. Você sabe o que é o seu problema, Jó? É uma coisa que nem o Camus, nem o Suassuna consegue responder.
Sou eu. Seu problema, Jó, é que um dia você achou que tinha escolha. Só que, Jó, eu estava aqui antes de você. E eu decidi o sentido da vida antes que você estivesse aqui para falar para mim quais eram os seus planos. Eu não te apresentei uma proposta de vida, como se você tivesse alternativa. Eu te apresentei o sentido da vida, para você entender que não há opção. Porque a comunhão cura, porque é na comunhão que eu me submeto ao propósito que a vida tem. Por isso, qualquer atividade que eu desenvolvo e que me afasta da comunhão é estrada, mas não é caminho. Vou repetir, irmão. Qualquer atividade que você esteja desenvolvendo que te rouba da comunhão não é caminho, não é estrada, não é caminho, é estrada. E você vai ser capaz de dizer que dia que começou, onde começou, e eu serei capaz de talvez estar lá para dizer que dia que termina. Já fui convidado para muito fim de estrada. Alguns fins de estrada mereciam uma festa. Outros fins de estrada nos deixou em silêncio. Já tive muito momento em fim de estrada que o defunto não deixava a gente falar nada. Porque qualquer palavra ia comprometer o velório. Tem defunto que no fim da estrada dele, o silêncio dele nos cala. Porque é muito esforço para coisa alguma. Gente que andou até morrer de tanto andar. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: ei, Paulo Júnior, 65 anos, hora de dar uma maneirada, né? Eu falei, como maneirada? Rapaz, é meu sprint final. Rapaz, isso não é uma maneirada. Eu termino a estrada, mas não completo o caminho. Eu estou agora arrumando um jeito de ficar mais leve para poder correr melhor, porque é meu último pedaço de corrida. Você vem falar para mim de sossegar? Agora é que eu quero sacrificar tudo que eu não sacrifiquei até agora. Em favor do quê, irmãos? De assistir o filme que eu gosto? De pescar o peixe que eu quero? De vestir a roupa que eu prefiro? De entregar tudo que me resta em favor do quê, amados? Da comunhão. Que isso? Que céu é esse que nós estamos querendo chegar? Um céu de suítes? Mato, você está querendo chegar num céu de suítes? Quando Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas, estou indo preparar lugar. Você pensou numa cadeira na mesa ou num quarto privado, com o seu nome na porta? Onde você come do frigobar? Responde. Quando Deus falou que está preparando um lugar lá na casa dele, que tem muitas moradas, você pensou numa mesa onde você não consegue contar quantas cadeiras estão nela, ou naquele quartinho privado com frigobar, onde você tem de tudo e você pode ficar lá até pelado que ninguém te enche o saco? Como é que nós estamos significando o coração de Deus? Vamos concluir nesse espírito de paternidade. Por isso eu quero ler para vocês aqui a diferença entre regra e princípio. Para princípio você não tem escolha. Aquilo onde a vida é significado, não há escolha. Deixa eu falar uma coisa. Regra diz em que sentido a rua vai. Ela pode ser quebrada.
Escolhe uma hora, passa depressa, quebra a regra, e não vai acontecer nada. Mas se porventura acontecer de vir subindo alguém, ou o que é pior, você está cumprindo a regra da rua e der o azar de um crente apressado que está indo para o sacolão resolver andar na contramão, explicar. Se bater de frente, tem um princípio. Se os dois estiverem a 50, a batida não vai ser 50. A batida vai ser a 100 por hora. Porque o acerto de um será somado ao erro do outro. Aí você não entende, às vezes, por que você está fazendo tanta coisa certa e um cara que está fazendo errado pode te prejudicar tanto. É porque não é só a questão de quem está cumprindo a regra ou não. É a questão de que ambos estão desrespeitando o quê? Princípios, e tem que sofrer as consequências disso. Eles não conversaram antes de fazer nem o certo e nem o errado. Está cada um fazendo o seu certo e errado, sem prestar atenção no outro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Amém. Então não queira você estar no certo, trombar de frente que você poderia, com alguém que você poderia estar orientando, e você simplesmente achar que ele não tinha direito de estar ali só porque ele está errado. Porque nós somos a contramão de muita gente também em outros momentos da nossa vida. Glória a Deus, amado. Então diz assim, ó. Já pode ir chamando as crianças aí, chegando aqui. Diz assim: há 6 coisas que Deus aborrece. Está prestando atenção? Há 6 coisas que Deus aborrece. Essas 6 coisas falam de regras. Mas só há uma que Deus abomina. Sabe qual é a única coisa que Deus abomina? Então presta atenção. Olha aqui as coisas que Deus aborrece. Deus aborrece altivez, soberba, arrogância, presunção. Presunção, soberba, arrogância é uma quebra de regra. Depois ele diz assim: língua mentirosa. Mentira é outra regra quebrada. Mãos violentas. Violência, agressão, grosseria é outra regra quebrada. Coração que pensa pensamentos viciosos, ou seja, coração viciado em fazer as coisas que está fazendo. Quebra de regra. E pés que se apressam em fazer coisa errada. Quebra de regra. Só tem uma coisa que Deus abomina: aquele que separa amigos íntimos. Porque separar amigos íntimos é quebra de um princípio. Então, se na minha vida as escolhas que eu fiz, certas ou erradas, e que Deus se aborrece, mas já perdoou, saiba de uma coisa, amados: toda coisa certa que você já fez, Deus não levará em conta. Assim como não levará em conta tudo de errado que você já fez também. Só tem uma coisa que Deus vai levar em conta. É se a gente aprendeu que o sentido da vida é comunhão. Porque Deus só conhece aqueles que estão em comunhão. Por isso muita gente vai aparecer para Deus falando de um punhado de coisa certa, e outros vão estar com medo de coisas erradas, e Deus vai dizer assim: não conheço vocês, porque eu só conheço aqueles que andam em comunhão. Por isso a raiz de todas as coisas é o amor, a evidência desse amor é a graça. Então, o caminho da vida é o amor, a verdade da vida é a graça. E presta atenção, eu quis que as crianças estivessem aqui para falar o que eu vou falar aqui agora para vocês.
só é expressão de amor na vida dessas crianças? Só é expressão de amor na vida dessas crianças. O amor só será verdade. Presta atenção. O amor só será verdade na vida dessas crianças se a vida delas não for precificada. Porque o que é precificado não é amor. Tudo aquilo que você coloca preço, achando que a vida é o que você compra, não é amor. É direito. Só é amor aquilo que foi espontâneo. Aquilo que for livre das nossas ansiedades. Essas crianças não podem, em nome da verdade, serem reféns da nossa ansiedade. Toda forma de ansiedade em relação a elas, para que em nome delas a gente não vive em comunhão, é pecado contra elas. É negar a elas o conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Porque a única coisa que vai salvaguardar na vida delas o cumprimento do propósito de Deus é a comunhão. Por isso, elas não têm que vir aqui para um departamento. Elas não têm que vir aqui para ter uma aula de Bíblia. A gente até oferece isso. Mas sabe qual que era o meu sonho? Vou falar para vocês qual é o meu sonho de pai. Eu tenho que confessar isso para a congregação. Eu falo, acho que um dia nós vamos alcançar um nível de maturidade. Nós vamos chegar nesse ponto. Sabe que meu sonho? Meu sonho era a gente ter tanta maturidade entre nós que esses meninos podiam ficar tudo misturado, fazendo o barulho que quisesse, e isso não dizia aí a nossa atenção, porque nós não precisaríamos estar sem eles para poder prestar atenção naquilo que realmente interessa. Mas por eles e com eles, a gente ia prestar atenção no que interessa. E não continuar ensinando para eles que a gente só consegue prestar atenção na ausência deles. Estou confessando meu coração para vocês. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Porque depois você entende por que muitas dessas crianças têm dificuldade de vir depois de adulto para o mesmo ambiente. Porque para muitos deles, eles atrapalhavam a gente a prestar atenção na hora que a gente estava precisando. Então a gente não fazia as coisas pelo valor que elas têm, mas pelo interesse que a gente tem nelas. E deixa quebrar o pau, mas esse é o som da vida. Vocês não gostam de ouvir mensagem com fundo musical? Tá aí. O som de muitas águas. Amém? Vai acostumando, amado, porque lá no céu vai ser meio por aí, tá bom? Lá não vai ser assim, não. Eu estou desabafando como pai aqui. Glória a Deus. É na comunhão. É nesse esforço. É nesse empenho. Superação. É à medida que a comunhão nos arranca exatamente daquilo que a gente não quer sair. Nossa zona de conforto.